Então, pessoal, conforme já falado, a interpretação, muitas vezes, é importante que o aluno saiba falar, saiba se expressar com as suas próprias palavras, né? Vocês imaginem uma pessoa que não dá conta de falar aquilo que ele entende, vai ter muita dificuldade num discurso, né? Vai ter muita dificuldade numa produção de texto, vai ter muita dificuldade em muitas coisas, né? Até em conversar com as pessoas. Então é importante sim que o aluno se esforce bastante para que tenha assim, para que consiga expor, né? Aquilo que entende, aquilo que pensa. No caso, tem muitas músicas que são assim bastante profundas também. Tem músicas que são filosóficas, né? Que falam de assuntos sociais. Música não é só diversão, né? E sempre lembrando que toda música, antes de ser uma música, primeiro ela é um texto, né? Primeiro ela é um poema, tá certo? Então, música também é cultura, música também é interpretação, né? E independente se ela vai se transformar, se o poema vai se transformar em música ou não, ele também tem como ser interpretado, tá certo? Eu observei que tem alguns alunos, né, que tiveram dificuldade de se expressar. Alguns alunos deram a volta e falaram a mesma coisa e não disseram nada, tá certo? Então vamos ter que nos esforçar mais um pouquinho, né, para poder expor aquilo que realmente está falando, está certo? Aqui no texto, eu vou fazer o texto na íntegra, mas não tem problema, tá? Vocês vão conferir aí o que é que tem aí no texto de vocês. Então, o nome da música é Falou e Disse, conforme eu já falei, ela é uma música sertaneja e provavelmente os avós de vocês, bisavós, né, devem conhecer, mas pessoas jovens também conhecem, né, algumas, né. E alguém teve a curiosidade de ver a música, ver, por exemplo, o cantor Daniel não é tão antigo, né, em comparação aos anteriores, e ele também regravou essa música, tá? Quem tiver a curiosidade depois, vê lá. Na verdade, eu passei esse texto para vocês, por ele ser uma música, não pela questão assim de ser linda, de ser bonita, né? Eu achei assim, pelo fato de ser interessante, por falar daquelas palavras que têm sentido duplo, tá certo? Então, isso é bastante interessante para que o aluno venha aprender a se expor. E nós teremos mais, tá? Nós teremos mais aí, mais músicas. Se não for esse ano, será o ano que vem, tá certo? Então vamos lá. Falou e disse: Gavião da minha foice não pega pinto. Por que o gavião da minha foice não pega pinto? Porque esse gavião se refere a uma ferramenta, tá? Aí o que vai acontecer? Vocês vão falar com as palavras de vocês, né? Por ser parte de uma ferramenta. Então eu só vou falar aqui a parte mais grosseira mesmo, tá? Mas teve aluno que acertou, não quer dizer que o do aluno tenha acertado. Só que teve aluno que falou com mais palavras, alguns com menos palavras, alguns deram a volta e não falaram nada, e outros infelizmente nem falaram absolutamente nada, né? Teve aluno que nem respondeu. Também a mão de pilão não joga peteca. Por que a mão de pilão não joga peteca? Porque essa mão de pilão aqui, ela é um instrumento, né? Ela é um instrumento de, vamos dizer assim, de... Antigamente não se usava muito, né? Atualmente não se usa esse instrumento. Aquelas casas daquela época que não se tinha energia elétrica, se usava muito, né? Pilão para limpar café, para limpar arroz, usava-se muito. Talvez tem algumas casas por aí que ainda tenha, né? Esses lugares mais adiantados, muito, né, tipo São Paulo, alguns lugares assim, tem esse instrumento como forma nos museus, né? Nos museus existem muitas coisas de utensílios que hoje em dia não se usa mais. Então, no caso, instrumento eles costumavam falar limpar, né? Limpar alimentos. Que tipo de alimentos são esses? É limpar o café, é limpar arroz, né? Que o arroz, as pessoas plantavam o arroz para o próprio sustento, né? O próprio consumo. Aí eles falavam limpar o arroz, que era tirar a casca. Alguns de vocês devem
ter visto, né? Que tem alguns que a família é tradicional, guarda aquelas coisas que eram dos avós, dos bisavós, né? Tipo, café, arroz, moer. É como se fosse moer. Em alguns casos, como se fosse moer alguns tipos de alimento. Por exemplo, eu já vi gente fazendo paçoca de carne, essa pessoa colocou no pilão também. Então, algumas coisas assim, né? Eu acredito que talvez você já tenha ouvido falar os avós de vocês comentando alguma coisa sobre. O cabo da minha enxada não tem divisa. Então, o cabo da minha enxada não tem divisa. O que se entende por no cabo? O cabo da minha enxada não tem divisa. Eu acredito que esse cabo aqui deve estar se referindo ao soldado, né? Deve estar se referindo ao policial, tá certo? Então não tem divisa por ser, vamos falar assim grosseiramente, né? Por ser um policial, vamos supor assim, uma profissão, alguma coisa assim. Então não tem divisa, né? As meninas dos meus olhos não têm boneca, porque essas meninas representam quem? Representam a pupila, tá? Eu estou falando grosseiramente porque a bala do meu revólver não tem açúcar. Gente, teve gente que respondeu que a bala nem toda bala é doce, não sei o que, não, gente, porque essa bala aqui é a munição, tá? É a munição. Vocês quando assistem em jornal, para falar assim, o revólver, foi encontrado um revólver ilegal, sem numeração, não sei o que, cheio de munição, né? Então essa bala não tem açúcar justamente porque ela é munição. O cano da carabina não vai, no cano da carabina não vai torneira, porque esse cano aqui está se referindo a uma arma, né? Teve aluno que colocou que sim, porque é uma arma, respondeu certo, então é uma arma, certo? Falando assim grosseiramente só pra gente ganhar tempo. A porca do parafuso nunca deu cria, porque essa porca aqui, ela não é um ser vivo, né? Ela não é um animal. Então, essa porca, né? Ela é uma peça, vamos supor assim. Vocês podem dizer que ela é uma peça, né? De metal, né? Pode dizer que é uma ferramenta, depende de como que vocês vão colocar ali, tá certo? Teve aluno que colocou assim que não é um animal, está certo também, né? A porca que dá cria é um animal. Vocês podem colocar assim que é um ser sem vida, né? Não vai dar cria, depende de como vocês vão falar, desde que esteja certo, tá bom? Aqui, na casa do João de Barro não tem goteira, porque essa casinha do João de Barro aqui, ó, a casa do João de Barro, ela é a morada, né? Vamos supor, a morada de barro, né? O próprio nome já fala. Como por ela ser pequenininha, né? Provavelmente ela não tem. Isso é uma coisa que, na verdade, que eu não posso garantir que não tenha, né? Mas, no geral, disse que o João de Barro faz a casinha, põe a fêmea lá dentro e tranca, né? Prende, eu não sei, o povo fala. O cravo da ferradura não vai no doce, porque esse cravo aqui também nós podemos dizer que é tipo uma peça de metal também, podemos até copiar aqui, né? Não sei se aquilo é metal, mas é semelhante a uma coisa assim, é uma peça que vai colocar lá que não é de comer, não é um alimento. A Serra da Mantiqueira nunca cerrou, tá se falando aqui a Serra da Mantiqueira. Então, no caso aqui falando, essa serra, ela está se referindo a um conjunto, né? Vamos colocar de montanhas, né? Então, ela não pratica a serra do verbo serrar, tá certo? Aqui tá falando da mantiqueira, mas essa serra aqui se refere a qualquer uma. Por exemplo, a serra daqui de Jaraguá já serrou alguma coisa? Não, né? A pata do meu cavalo não bota ovo. Teve gente que colocou animal, mas, gente, tem que tomar cuidado, porque aí quem que é o animal? É a pata ou é o cavalo, tá? Então, a pata do meu cavalo é como se referisse ao pé. Referência ao pé do cavalo, né? Que a gente fala pé do cavalo, a gente fala a pata do cavalo, mas muita gente fala o pé do cavalo. Então tem que ser uma coisa assim que fica mais entendível, né? Não é ficar dando volta e ficar por isso mesmo, tá?
Então, é como se referisse ao pé do cavalo. Eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Essa aqui eu achei interessante, que teve alunos que colocou assim, sofrimento, né? Eu achei interessante que teve aluno que teve essa ideia. A gente colocou assim, dificuldade. Falou com poucas palavras e já falou tudo. Vamos ver aqui, dificuldade. Então, não precisa... Quem falou mais coisas, mas desde que tenha falado certo, não tem problema, tá? Só que o importante é a ideia. A ideia está realmente certa, tá? Olha, os 4 reis do baralho não tem castelo. Porque esses 4 reis são o quê? Será que é o rei que se casa com a rainha, que tem... Não, né? Por ser... É um jogo, né? Vamos colocar, não é um jogo? Aí, ó, com poucas palavras já falou tudo, é um jogo. Também o 4 paus não é de madeira, refere ao jogo também, né? Eu não entendo de jogo, mas eu ouço falar 4 paus, não sei o que, então... Por onde o navio passa não tem asfalto. Por quê? Por ser na água, né? O tráfego, vamos dizer assim, o tráfego do navio é na água, né? Onde que o navio circula, onde que o navio trafega, não é na água? Então, por isso que não tem asfalto. Caminho que vai para a lua não tem poeira. Por quê? Vamos colocar assim, por ser pelo ar. Na atmosfera, né? Então, não tem poeira. Cachaça não dá rasteira e derruba a gente. Porque a cachaça, ela não dá rasteira, mas só que ela derruba as pessoas. Como se não dá rasteira e derruba? Será que a cachaça empurra a pessoa? É pelo estado, vamos dizer assim, por deixar a pessoa bêbada, né? Vamos dizer assim, bêbada. Por isso que a pessoa cai, bêbada, tonta, vamos dizer assim... O pessoal tem uma forma de falar assim, que deixa de fogo, né? Não tem... Ah, fulano hoje tá de fogo. Alguma coisa assim. Aqui, a língua da fechadura não faz fofoca. Porque essa língua também é uma língua de metal, né? É uma das formas de vocês falarem. Teve gente que falou assim... Falou uma coisa assim que a língua não fala. Não tem nada a ver, tá? Ou essa língua não é humana, não é de carne, né? Porque se for de animal também, o animal não vai fofocar. É a língua de metal, né? Ou vocês podem dizer assim, que é um objeto, quem tiver colocado que é um objeto, também está certo. Para fazer esse pagode não foi brinquedo. Esse aqui muitos alunos acertaram, quer dizer que não foi fácil, né? Ou vocês podem dizer assim, que foi difícil, foi complicado, tá? Eu me virei do avesso e não sou pipoca. Quer dizer, eu me esforcei, né? É como se dissesse assim, por exemplo, teve muito esforço. Esse aqui alguns alunos colocaram assim, eu achei bastante válido, né? Porque ele se esforçou, ele se preocupou, ele teve que usar raciocínio, inteligência, e realmente foi bastante inteligente isso aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quem não tiver feito, quem não tiver corrigido, vamos corrigir agora, tá bom? Foi ótimo trabalhar esse texto. Até mais.